gente, eu sou a Yara, esse é o Conto Encanto e eu estou exausta de personagens e autoras femininas que são uma coisa, ou duas, no máximo. A questão é o seguinte, a gente já comentou aqui no projeto como o mercado editorial coloca várias barreiras ao longo da trajetória de uma autora mulher e também a gente já conversou sobre estereótipos e sobre como é problemático a gente ter essa visão tão limitada nas personagens femininas. E nos últimos anos a gente teve tanta personagem nova surgindo, personagens femininas fodas, bem escritas, complexas, tantas autoras novas surgindo que eu fiquei absolutamente pistola quando eu fui pesquisar coisa para mulheres para ler e eu vi as mesmas coisas sendo retratadas exatamente do mesmo jeito. A gente ama essa leva de personagens femininas que estão surgindo, mas a gente continua sendo representada como uma mocinha que precisa ser salva. As personagens femininas ainda não são donas daquela narrativa, elas não são protagonistas dos livros em que elas são protagonistas, dá pra entender? Mesmo quando essa mulher tá no protagonismo do livro, a decisão não é dela, a independência não é dela, a narrativa não é dela. E quando a gente fala de autoras mulheres é engraçado, porque dá pra ver uma movimentação pra gente tomar um cuidado pra não falar bosta, mas a gente fala bosta mesmo assim. A gente tem muitos novos nomes surgindo, mulheres publicando livros nos mais diversos gêneros, mulheres que estão colocando a luz no fim do túnel pra esse mercado finalmente mudar, finalmente começar a se mexer. E aí quando a gente vai ver uma resenha, um vídeo, ler uma crítica, falar com alguém, a gente vê, lê e ouve frases do tipo, ela escreve bem pra uma mulher. Ou então aquela sugestão maravilhosa de, será que você não deveria escrever mais sobre o universo feminino? Será que você deveria se aventurar mesmo por esse gênero? Esse gênero é tão complicado para mulheres. Não seria mais fácil se você fosse por outro caminho? Ou então quando a autora é basicamente resumida a um, nossa, a autora tal, nossa, ela é linda. Tudo bem, pelo jeito o nosso caminho aí vai ser um pouco longo e a estrada vai ser de chão, né? Vocês devem estar pensando, Yara, seja uma pessoa um pouco mais paciente. Não serei. Uma coisa que eu aprendi com Mulheres pra Ler é como o leitor tem voz ativa nessa história toda e como a gente, que é a ponta final, de todo o processo, como a gente tem uma importância filha da puta no processo inteiro. Então, enquanto a gente ainda bater palma para livro que enquadra a mulher no estereótipo nocivo, que reduz a narrativa dela, que desumaniza ela na história e tira o poder de decisão dela, que explora gratuitamente a violência contra a mulher, que não tem representatividade, não tem diversidade, essa personagem não tem voz ativa, não tem independência, enquanto a gente ainda bater palma para esse tipo de livro, o debate e o questionamento em cima dessas coisas nunca vai andar. Esses livros vão continuar surgindo sem ninguém questionar isso e a gente nunca vai discutir esses pontos. Enquanto a gente ainda desencorajar mulheres que querem escrever ou desencorajar mulheres que não querem escrever romance, quando a gente tem eventos literários que escolhem a musa do evento porque o corpo ou a vida daquela autora é mais importante do que a obra dela, ou a gente continuar acreditando no papinho de a gente lê menos mulher porque mulher escreve menos mesmo, enquanto esse tipo de coisa ainda não incomodar a gente não debater e discutir esse tipo de coisa e a gente não ter uma mudança real de comportamento de nós, leitores, a gente não tá ajudando em nada a mudar esse comportamento todos os dias. E, gente, eu sei que querer salvar a sociedade patriarcal com literatura no Brasil é um link que não faz muito sentido, eu não estou querendo fazer esse link. Mas num contexto social problemático do jeito que a gente tem, a gente ter na literatura esse tipo de representatividade, esse tipo de atitude perante as autoras e a gente estar completamente ok com isso, só ajuda a normalizar esse comportamento fora das páginas. Ano passado eu falei aqui no Mulheres pra Ler que representatividade não era a gente só aceitar o que estão dando pra gente. Era a gente continuar pedindo, continuar lendo e continuar buscando por mais representatividade. E isso ainda vale.
Quanto mais mulheres você lê, mais você abre a tua cabeça, um universo completamente novo se expande na sua mente e você vai começar a perceber como, principalmente as personagens femininas, elas são muito mais complexas e elas são tridimensionais quando a autoria desse livro é de uma mulher. Quanto mais personagens femininas a gente lê, mais fácil é para nós reconhecermos o estereótipo, o clichê e questionar isso. Aquela personagem merece aquele comportamento? Ela é desse jeito? Ela tem essa personalidade? Ou isso é um recurso preguiçoso do autor ou da autora? Que, né? Aqui a gente tá falando de personagens femininas escritas por homens e por mulheres. Aquela personagem que é a protagonista do livro, ela é mesmo protagonista dessa história? Ela é dona dessa narrativa? Ou ela tá como protagonista, mas ela só tá ali e tem outras pessoas tomando decisão por elas e essas pessoas são homens? Aquela personagem secundária, ela tá ali com alguma função? Ela tem atitude? Ela tem independência? Ou ela tá ali só como objeto de ascensão do nosso herói ou do nosso personagem principal? Aquele livro que te diz que tem representatividade, tem mesmo? Ou por um acaso o alívio cômico do livro é a amiguinha gorda? Ou por um acaso a tragédia e o sofrimento do livro acontece com o amiguinho negro? É mesmo representatividade? É mesmo diversidade isso? Nós, como leitores, merecemos muito mais do que a mulher que escreve tão bem que nem parece uma mulher, olha só. Ou então aquela personagem principal que a única coisa que você tem a dizer sobre ela é uma personagem muito forte. E só. Eu não sou uma coisa só, você não é uma coisa só, nenhum de nós é uma coisa só. Então por que a gente continua se contentando com autoras e personagens femininas que são definidas em uma ou duas palavras? Tá na hora da gente, como leitor, ter voz mais ativa nesse processo inteiro e não só descobrir autoras novas, mas sim fazer toda a jornada valer muito a pena. Participe do Mulheres pra Ler com a hashtag em qualquer rede social, o link para o grupo do Facebook e a planilha colaborativa que a gente está criando durante esse mês. Tá tudo aqui no box de descrição. A gente se vê por aí. Um beijo e tchau!